Estamos começando mais um episódio do Patrono Podcast e hoje Marcelo Ramos, convidado de peso, deputado federal, deputado estadual, vereador, professor universitário, advogado, vice-presidente da Câmara dos Deputados. Muito obrigado pela oportunidade, Marcelo. Kennedy, obrigado, uma alegria estar aqui com você. Estou de vez em quando acompanhando o podcast, parabéns pela tua iniciativa e é sempre bom participar de um diálogo com um colega advogado. Fico feliz de estar aqui. Marcelo, o nosso bate-papo hoje vai girar em torno da política, especificamente com relação à intervenção ou não. Eu queria que você, com sua visão de mundo, nos respondesse se você acha que Donald Trump está interferindo nas eleições ou não. E aí eu começo falando sobre a questão da soberania. Soberania é como você falou ainda há pouco, na nossa conversa anterior, pressupõe autodeterminação, o respeito ao Estado Democrático de Direito, ao território brasileiro. E, nesse sentido, na área política, nós temos um ex-presidente da República que foi aplicado a uma pena, né? Algumas, 27 anos e 5 meses, se não me engano, em razão de alguns crimes cometidos. E, nesse sentido, a gente tem a interferência ou não, né, que eu queria que você respondesse, do governo americano. E essa interferência ela se dá não de forma direta, né? Vez ou outra acontece, aplica uma sanção, né, e não necessariamente ligada ao motivo da prisão, mas um parente dele vai lá nos Estados Unidos e conversa, e quando vem aplica uma sanção. Agora teve essa prorrogação de mais 12 meses, né, da questão da... Você acha que os Estados Unidos está interferindo ou tentando interferir nas eleições? Kennedy, eu vou tentar voltar um pouquinho, lembrando as aulas de ciência política para os meus alunos de direito. Os elementos constituidores do Estado são território, povo e soberania. Soberania é o direito do povo decidir as questões dentro do seu território. Portanto, o presidente dos Estados Unidos ele tem todo o direito de ter a preferência política dele aqui. Ele não pode utilizar essa interferência política e o poderio dos Estados Unidos como a maior potência do mundo para tentar interferir em questões internas do Brasil. Quando ele faz isso, ele atinge a nossa soberania e atinge um princípio de direito internacional, que é o direito à autodeterminação dos povos. Quando ele verbaliza que está aplicando tarifas ao Brasil como punição ou como contrapartida por conta da condenação de um aliado político dele, ele ultrapassa os limites da simpatia ao Bolsonaro. Quando ele cria restrições de entrada para autoridades judiciárias brasileiras por terem condenado o aliado político dele, ele ultrapassa limites institucionais da relação entre os países. Então, para mim, é absolutamente claro que o presidente Trump hoje tenta interferir em questões internas do nosso país. E isso precisa ser rechaçado, porque a soberania é algo que o país não pode abrir mão nem de um pedaço dela. Ou você tem soberania ou não tem. Então, quando você permite que um outro país interfira em questões internas, você está abrindo mão da sua soberania, dos interesses próprios do país, por interesses internacionais. Marcelo, essa semana o governo americano tentou enviar para o Brasil, né, pediu lá na embaixada que fosse enviado dois observadores internacionais para que eles observem a questão da eleição. A gente sabe que é comum na eleição brasileira que observadores de outros países venham, né, e existe um limite que tem que ser respeitado, que é a não intervenção. Uma coisa é você ficar ali de braço cruzado e observar. A outra coisa é você tentar sugerir alguma coisa. E o envio dessa comitiva se dá no momento em que o Brasil vive essa questão da tensão com os Estados Unidos, né? E aí a gente pensa, né, o governo brasileiro, de certa forma, impediu a vinda desses observadores ao argumento de que poderia existir uma influência na eleição, no sentido de emitir alguma opinião ou tentar... O Itamaraty negou a questão, falou que era... Enfim, você acha que o governo brasileiro ele agiu correto em não impedir que esses observadores viessem para cá? E em que medida isso pode influenciar na questão do Bolsonaro? Kennedy, primeiro assim, vamos entender que é natural nos processos eleitorais mundo afora você ter observadores internacionais.
Em alguns casos, como, por exemplo, na eleição da Venezuela, você tem observadores internacionais por conta de dúvidas em relação ao processo democrático, ao respeito às regras democráticas no pleito. Em outros momentos, você tem observadores internacionais até por aprendizado, para entender como funciona o sistema eleitoral de um país A ou de um país B. Primeira coisa que a gente tem que ter claro, o que o presidente Trump solicitou agora não foi a entrada de observadores internacionais, porque nós não estamos ainda no período eleitoral para que tenha observadores. O que ele tentou foi uma missão de 2 agentes do governo americano, altamente identificados ideologicamente com ele e com a família Bolsonaro, para supostamente vir ao Brasil, fazer reuniões com entidades da sociedade civil para discutir processo eleitoral, liberdade religiosa e liberdade democrática. Primeiro que o governo Trump não é exemplo para ninguém de liberdade democrática, que diga o que ele faz com seus opositores internamente. Então, o Brasil negou o visto, a entrada dessas 2 autoridades americanas, entendendo que o objetivo delas era desqualificar o processo eleitoral brasileiro. Mas, ainda que não tivesse esse motivo, existe um outro princípio de direito internacional, que é o princípio da reciprocidade. Os Estados Unidos está impedindo, vedando a entrada de uma série de autoridades brasileiras nos Estados Unidos. Por exemplo, impediu o ministro Padilha, que é o ministro da Saúde, de entrar nos Estados Unidos. Impediu o ministro Alexandre de Moraes. Então, um país que impede autoridades brasileiras de entrar no seu país não pode exigir a entrada de autoridades suas, mais ainda se essas autoridades têm graves indícios de que o objetivo da estada delas no Brasil é interferir no processo eleitoral. Perfeito. Interessante essa questão, né? Então, existe uma diferença, e não foi só uma observação. Não são observadores, porque nós não estamos ainda no período eleitoral. No período eleitoral, você pode ter a entrada de observadores. O que eles pediram foi uma missão oficial americana de 2 agentes de governo americano, 2 autoridades de uma secretaria específica vinculada ao governo, para que eles pudessem não observar o processo eleitoral. Eles não pediram para vir para cá conversar com o Tribunal Superior Eleitoral, para vir para cá conversar com os partidos políticos. Eles pediram para vir para cá para conversar com associações civis, todas elas vinculadas ao bolsonarismo, para discutir liberdade religiosa, liberdade de expressão e processo eleitoral. É óbvio que isso tinha como objetivo ir criando um clima de descredenciamento do processo eleitoral brasileiro. Mais ainda, porque parece algo coordenado. Isso existiu concomitante a uma reunião do Flávio Bolsonaro com embaixadores questionando mais uma vez a urna eletrônica. Urna eletrônica que, inclusive, elegeu ele várias vezes deputado estadual, elegeu ele senador, elegeu o irmão deputado federal, elegeu o irmão vereador de Camboriú, elegeu outro irmão vereador do Rio de Janeiro. Então, fez o PL, que é o partido dele, ter a maior bancada de deputados federais do pleito. Então, é uma brincadeira essa turma querer justificar, desde já, a derrota cachapante que eles vão ter na eleição, porque as pesquisas sinalizam isso, com uma tentativa de descredibilizar o processo eleitoral brasileiro. Eles não vão conseguir. O Brasil não é a Venezuela. O Brasil é um país de dimensões continentais. O Lula não é o Maduro. O Lula é um líder respeitado pelo mundo. A democracia brasileira não é a democracia venezuelana, porque é uma democracia sólida, em que quem reclama que não tem liberdade de expressão reclama usando a tribuna do parlamento para criticar o governo e o judiciário. Reclama, o cara faz passeata na rua para reclamar de que está vivendo numa ditadura. Pô, tem que ser muito imbecil para tentar sustentar uma tese de que você vive uma ditadura fazendo passeata na rua, reclamando contra o governo e o Supremo Tribunal Federal. Mas essa turma toma detergente, por que não vai achar que vive numa ditadura? Pesado, quando tu fala, aquele dia que eu encontrei contigo lá naquela festa lá, eu falei, rapaz, quando tu fala, parece que dá uma cutucada assim na pessoa, né? Cara, é porque assim, eu acho que tem coisas que tem a ver com bom senso, cara. Kennedy, eu não sou contra o cara ser de direita, eu tenho até alguns pensamentos na questão econômica e tal.
O problema é que tem uma confusão entre ser direita e ser imbecil. Entendeu? O cara achar que a Terra é plana não é ele ser de direita, é ele ser imbecil. O cara achar que quem toma vacina vira jacaré não é ele ser de direita, é ele ser imbecil. Isso não tem nada a ver com direita e esquerda. Direita tem a ver com o pensamento econômico, com o papel de intervenção, nível de intervenção do Estado na economia. Esse debate eu topo fazer. Esse debate imbecil que essa parcela radicalizada do bolsonarismo trata nas ruas, desculpa, mas ele não se sustenta. Tanto que eu tenho um desafio que eu ando por aí fazendo. Porque eu não consigo um bolsonarista para debater comigo. Já propus até que viesse 10. Traz o Alberto Neto, a Maria do Carmo, o Capitão Carpê, o Rossi, todos de uma vez só. Porque só um contra mim é covardia. Traz todos contra mim e vamos debater. Mas eu não consigo um que venha debater comigo. Porque as teses deles não se sustentam. As teses deles não têm lastro na vida real. E num debate sério, eles serão certamente desmoralizados. É igual querer debater economia com um bolsonarista. Não dá. Quando você pega desemprego, fome, renda média do brasileiro, superávit comercial, tudo o governo do Lula é superior. Então, por isso que eles não topam debater comigo. É melhor ficar falando que vive numa ditadura, a ditadura da toga, que ninguém tem liberdade de expressão. O cara vem aqui dar uma entrevista para ti dizendo que ele não tem liberdade de expressão. Pô. Isso é uma loucura. Mas... Falando um pouco sobre o Bolsonaro. O ex-presidente Bolsonaro indicou o filho para sucedê-lo na questão presidencial. A partir disso teve um problema com a Michele, com a esposa. Mas a pergunta que eu queria fazer para você, você acredita que Flávio Bolsonaro consegue herdar os votos do pai? Olha lá, eu acho que existe um antilulismo muito forte, que, na minha opinião, é muito movido por preconceito. É difícil para as pessoas aceitarem que o presidente da República é um cara que nasceu miserável, que saiu do Nordeste num pau de arara com a mãe, que estudou no Senai, que virou torneiro mecânico, que virou sindicalista, que virou presidente da República. As pessoas têm preconceito com isso, porque na cabeça do brasileiro o presidente tem que ser um cara engomadinho, que nasceu numa família que preparou ele para ser presidente. Então tem um antinulismo muito forte, independente de quem seja o candidato. Tanto que quando tu pega um idiota como Renan dos Santos e coloca em simulação de segundo turno, ele tem lá 36%, cara. Não é que ele tem, as pessoas não sabem nem quem ele é. É porque quem tu botar contra o Lula vai ter, no mínimo, 35% do voto do eleitorado brasileiro. Então, acho que o Flávio herda um pouco disso. Agora, o Flávio, ele e eu conheço um pouco ele, porque presidi várias sessões do Congresso que ele era senador, e a reunião do Congresso é deputados e senadores. Então, eu presidi o Flávio muitas vezes. O Flávio, ele nem tem o carisma caricato do Bolsonaro e nem o conteúdo de um político sério. Então, ele não consegue ser nem alguém que tenha conteúdo para fazer um debate sério sobre as coisas e nem ser a caricatura que o Bolsonaro é. Eu acho que por isso que ele tem muito mais dificuldade do que o Bolsonaro teria. Além do mais, ele tem uma vida muito enrolada. É a rachadinha, é a nomeação no gabinete dos parentes do matador Adriano da Nóbrega, é a fábrica de chocolate que tinha entrada de dinheiro sempre no mesmo dia que saiu o pagamento da Assembleia Legislativa, é os 174 milhões que ele pediu para o Bolsonaro, para o Vorcaro, é a foto do lado do Sicaro, que era o cara matador do Vorcaro, é a conversa de que tem uma foto dele numa festa do Vorcaro. Então, assim, ele é um cara muito enrolado. E isso pesa um pouco. Existe uma parcela desse eleitorado que, de uma forma sincera, questiona a questão de honestidade, de corrupção, do PT, do presidente Lula, e que não aceita que você tenha na oposição alguém que também carrega essa pecha, que, por sinal, carrega muito mais a pecha do que o próprio presidente Lula. Então, eu acho que ele é um candidato competitivo, mas não herda completamente
o eleitorado bolsonarista. Você observa que na direita ela está um pouco, vou dizer um pouco, não está fragmentada, tanto no nível nacional quanto no nível local. E você não observa isso, pelo menos é a impressão que eu tenho, não sei se estou errado, me corrija. A esquerda parece que é mais, não vou dizer unida, né? Porque todo mundo tem as divergências dentro do partido, dentro da ideologia. Mas eu acho que o Lula consegue agregar a esquerda. Ele consegue ser ali aquela figura central, ao passo que na direita a gente está desse jeito. Tem aí o Renan, tem o Flávio, tem... O Zema, o Caiado. O que você atribui o poder que o Lula tem de negócio, de conversar, de ser político, de negociar, você falou, e a gente vai falar isso daqui a pouco, numa outra situação, você declinou de uma candidatura em que recebeu uma ligação, né, do presidente Lula, eu vi lá no seu Instagram, e você milita, né, na esquerda, no partido, quedou a um pedido dele. Então, assim, eu vejo que na direita não está tendo muito isso, não está acontecendo isso. Eu acho assim, primeiro que vamos separar, é que o Brasil não tem direita, irmão. Flávio Bolsonaro não é direita. Talvez o que o Brasil tenha mais perto de direita nesse processo eleitoral seja o Caiado. Um cara que tem um conteúdo, que tem um pensamento diferente de mim, mas é um cara que tem um conteúdo de direita. Foi governador, como governador executou políticas de direita, tem uma formulação sobre o que é economia de direita, segurança pública de direita e tudo mais. Então, talvez seja ele o que há de mais identificado com direita. Flávio é uma candidatura caricata, Zema é uma candidatura caricata, Renan dos Santos é uma candidatura caricata. Então, o que eu acho? Eu acho que, primeiro, pela primeira vez na história, desde a redemocratização, o Lula é o candidato único das esquerdas. As pessoas não se tocam nisso. Sempre teve outro. Na primeira era Lula e Brizola, e vamos pegar as últimas. Aquele ganhou a primeira, tinha o Garotinho pelo PSB. Quando ele ganhou a segunda, tinha o Ciro Gomes pelo PSB. Quando a Dilma ganhou, tinha o Ciro Gomes pelo PSB. Quando a Dilma ganhou a segunda, tinha a Marina pelo PSB. Quando ele ganhou a última, tinha também um candidato desse campo, tinha a Simone no MDB, tinha o Ciro no PSB. Então, você, pela primeira vez na história, tem uma candidatura única nesse campo da esquerda democrática. Porque daí você tem PSTU, União Popular, tem outras candidaturas pequenininhas. E a direita, ou esse campo de oposição, ele não consegue se unificar porque a candidatura do Flávio é muito frágil. Se fosse o Tarcísio o candidato, eu não tenho dúvida de que todos esses partidos estavam com o Tarcísio. Então, o Flávio não é capaz de conseguir um vice. O Flávio não é capaz de conseguir paz com a madrasta. Então, um cara desse não reúne as mínimas condições para ser presidente da República. Interessante que você falou, se fosse o Tarcísio, essa observação. E por que, no seu entendimento, não lançaram ele? Porque o Bolsonaro nunca ia abrir mão do patrimônio político dele. Eu faço muito por dever de ofício, eu tenho uma consultoria e eu faço muita análise de cenário. Eu sou muito contratado por empresas, por associações empresariais, porque a turma, pelo mercado financeiro, esse final de semana mesmo eu fiz uma palestra lá na XP, porque o pessoal quer saber o que vai acontecer na política. E eu desenvolvi alguma capacidade de fazer leitura de pesquisa, de fazer leitura de cenário. E eu fiz muita análise de cenário para indústrias em São Paulo, para diretorias, reuniões de diretoria, e todo mundo muito empolgado com a candidatura do Tarcísio. Todo lugar que eu ia, eu dizia, esqueça, o Tarcísio não será candidato. Mas como não? O Tarcísio é competitivo. Eu falei, por alguns motivos. Primeiro, em determinado momento da pré-campanha, o Tarcísio virou o candidato do Centrão. O Centrão inteiro, os partidos do Centrão, PSD, MDB, União Brasil e PP, todos declararam, se for o Tarcísio, nós estaremos no palanque. Primeiro por isso. Quando ele virou o candidato do Centrão, ele deixou de ser o candidato do Bolsonaro. Se ele ganha, ele governa com o Centrão. Sobra o quê para o Bolsonaro? E se ele perde, o Bolsonaro continua preso e o espólio eleitoral dele, que é o único patrimônio que ele ainda tem hoje para se proteger, estaria transferido para outra liderança, que seria o Tarcísio. Então,
jamais passaria pela hipótese, pela cabeça do Bolsonaro, que o candidato não fosse alguém de sobrenome Bolsonaro. Um dos filhos, porque ele também, o machismo dele, a misoginia dele, jamais permitiria que a candidata dele fosse a mulher dele. Então, eu acho que isso, para mim, estava muito claro há muito tempo, de que não seria o Tarcísio, e se confirmou a análise que eu fazia. Do ponto de vista eleitoral, você acha que Lula tinha preferência de enfrentar Bolsonaro ou Flávio? Ou você não tem... Eu acho assim, eu acho que o Flávio, ele, como eu digo, o Bolsonaro, com todos os defeitos dele, ele é um líder carismático. Ele é um líder carismático. Eu posso achar o que eu achar dele. Posso achar que ele só fala besteira e tudo, mas, pô, ele ganhou uma eleição para a presidência da República. Ele é um líder carismático. No estilo dele, ele é um líder carismático. O Flávio não é. O Flávio é simplesmente o herdeiro de um espólio. E quando você herda, dificilmente você herda tudo. Tem um pedaço que fica pelo caminho. Então, eu não tenho dúvida de que para o Lula é melhor enfrentar o Flávio do que seria enfrentar o Bolsonaro. E mais do que isso. Também é melhor enfrentar o Flávio do que seria enfrentar o Tarcísio. Porque o Tarcísio não tem a vida cheia de manchas como tem o Flávio. É um cara altamente preparado tecnicamente, ainda que, a minha opinião, que a gestão dele no Ministério da Infraestrutura é altamente questionável, e a gestão dele como governador é altamente questionável, mas ele unificaria todos os partidos do Centrão, ele unificaria todo o mercado financeiro, ele unificaria toda a imprensa, ele teria um efeito meio FHC, que foi um negócio, todo mundo em torno de uma candidatura para derrotar o Lula. O Tarcísio talvez conseguisse isso, coisa que o Flávio não consegue. O Flávio não consegue até hoje ter nem vice, irmão. Ele fez convenção sem vice. Ainda sobre Flávio, tinha uma teoria aí rolando na internet, eu estava vendo uns canais de direita, ora dizia que a Michelle Bolsonaro estava alinhada com o Alexandre de Moraes, porque, tipo assim, tenta acabar com essa campanha aí, que a gente vai te ajudar. É teorias da direita que aparecem. E ora dizia que ela queria tomar o lugar de Flávio, ora queria... Enfim, qual é a sua interpretação sobre aquele episódio que... A gente não pode deixar de perder de vista que uma pessoa ligada ao Bolsonaro, se virar presidente da República, vai arrefecer um pouco a questão dele, até mesmo porque existe uma questão jurídica que o Bolsonaro pode sair se ele receber lá uma determinada, né, constitucional direito de um presidente da República, como foi no caso do Daniel Silveira. Sim. Mas se ela, né, eu achei assim, muito, não tem como explicar aquilo, porque ela é a esposa do Bolsonaro. Né? Se o filho se elege, seria bom para o Bolsonaro. E ela faz aquele episódio. Qual é a sua leitura com relação a isso? É ciúme da direita mesmo? É tipo assim, ajuda a gente, que a gente te ajuda depois? Eu sei que você não tem como entender isso de forma segura, mas na sua análise de cenário. Primeiro, vamos lá. É uma família de maluco. Então, você, desculpa até, porra, é injusto com as pessoas que têm transtornos mentais eu chamar de maluco. Né? Então, é uma família disfuncional. Certo? Essas crises internas entre eles não são de agora. Briga dela com os filhos, briga dela com o marido, briga de não sei quem com não sei quem. A diferença é que ela ganhou uma projeção política, isso obviamente deve ter a envaidecido, e eles esmagam qualquer tentativa dela de colocar a cabeça de fora, porque são machistas, são misóginos, porque não permitem que uma mulher progrida e ocupe um espaço de liderança da importância que ela vinha ocupando nesse campo aí da direita, do PL e tudo mais. Então, acho que é uma questão muito doméstica, fora que a gente não sabe o que acontece da porta da casa para dentro, né? Então, não tem muito como julgar, porque eu imagino que tenha questões domésticas aí, traumas domésticos que são carregados nessa história, né? Falando ainda sobre Jair Bolsonaro, tivemos aí o lançamento da candidatura do PL, onde o Bolsonaro praticamente apareceu lá num vídeo de inteligência artificial, né? Milei e tudo mais. Sim. E aí está o Partido dos Trabalhadores aí entrando com ação judicial, dizendo que não poderia acontecer aquele vídeo. E do outro lado, os que defendem aquele vídeo falam que é uma liberdade, que é uso de tecnologia e que o vídeo estava avisando que era uma inteligência artificial. Mas a gente também não pode perder de vista que ao final ele fala meu filho, sangue do meu sangue,
E isso, de certa forma, influencia. Qual é a visão sua com relação a esse vídeo produzido com inteligência artificial pelo filho do Bolsonaro, com a imagem do Bolsonaro, representando a imagem do Bolsonaro no momento que ele não poderia se manifestar daquela forma, mas também não foi ele que ele, inclusive ele até viu uma notícia ainda agora que ele negou a participação, é um direito dele. Sim. Mas nesse cenário todo, qual é a sua visão sobre ele? Olha, eu acho assim, primeiro é muito claro que o vídeo é uma burla à decisão judicial transitada em julgado que impede o Bolsonaro de participar do processo eleitoral. Ok? Vamos pegar um caso por absurdo. O PT decidiu que eu não sou candidato. A partir de amanhã, eu pego um personagem de inteligência artificial e começo a fazer campanha em tudo quanto é canto, pedindo voto para mim, para o Senado. Eu posso fazer isso? É óbvio que o TSE vai suspender essa ação. Por quê? Porque eu vou contaminar o processo eleitoral. Eu vou estimular as pessoas a votar num candidato que não existe. Então, é óbvio que eu não posso fazer isso. Como me parece óbvio que a medida feita por eles é uma burla à decisão judicial. Vamos esperar o que o TSE vai dizer, mas eu acho que, muito provavelmente, o TSE deve aplicar uma punição de multa. É importante lembrar que o entendimento do TSE hoje é de que, nesses casos, para punir o Bolsonaro, seria preciso demonstração de que ele tinha ciência de que o vídeo seria apresentado. Por outro lado, vamos lembrar que uma coisa é a punição de natureza eleitoral, que não poderia nem incidir sobre o Bolsonaro porque ele não é candidato. Ela pode incidir multa sobre o Flávio. É a questão eleitoral. A questão do Bolsonaro não é eleitoral. A questão do Bolsonaro é desobediência a uma ordem judicial transitada em julgado que impede ele de participar do processo. É algo muito novo. Inteligência artificial é algo muito novo no nosso processo jurídico. Então, como não tem uma decisão anterior, eu não posso dizer que tem um formato decisório em relação a esse tema. O que eu posso dizer é que, para mim, é claramente uma tentativa de burla da decisão eleitoral. Se você permitir o que aconteceu lá, você vai permitir que a campanha inteira do Flávio Bolsonaro tenha na televisão um Bolsonaro e inteligência artificial pedindo voto. O que não me parece razoável e me parece claramente contrariar a ordem do STF. Pesquisa recente lá do estado de São Paulo aponta Flávio Bolsonaro na liderança. É um colégio eleitoral importante. Temos outro colégio eleitoral que a esquerda também sempre é um colégio eleitoral muito grande, que é o Nordeste. Qual é a sua visão sobre isso? Você acha que esse cenário vai se repetir no Brasil todo ou o Lula realmente vence a eleição de acordo com as pesquisas? Olha, eu conheço um pouco a política de São Paulo porque trabalho por lá, ando sempre por lá. São Paulo tem uma característica muito interessante. A capital e a região metropolitana, o Lula ganha. E o interior mais distante é extremamente conservador e o Lula perde. Além do mais, você tem um candidato da base do Flávio Bolsonaro, que é o governador, candidato à reeleição, muito bem avaliado. Então, é natural que em São Paulo você tenha, por conta dessa força no interior do estado, uma vitória do Flávio Bolsonaro. Mas, em regra, é uma vitória pequena, que acaba compensada pela vitória esmagadora do Lula em colégios eleitorais do Nordeste. Quando pega Bahia e Pernambuco, já tira a diferença de São Paulo, apesar de São Paulo ser muito maior. O Rio de Janeiro, que era um estado que parecia que o bolsonarismo ia passear, hoje é um estado que tende a dar uma maioria de voto para o presidente Lula. Então, eu, quando faço a leitura de cenário e faço analisando pesquisas e tendência de pesquisa, quando eu olho a pesquisa que coloca a aprovação do presidente Lula já maior do que a reprovação, então, na última pesquisa já deu 41 de aprova, 40 de desaprova. Quando eu olho que a rejeição do Flávio Bolsonaro já está maior do que a do presidente Lula, fora da margem de erro, isso são sinais muito mais relevantes do que o percentual de voto. E quando eu olho que a última pesquisa BTG Nexus,
ela deu que votos válidos, o Lula tem nela 49,32%. Ou seja, falta menos de 1% para ele alcançar uma vitória no primeiro turno. Então, eu acho que é uma eleição que pode dar ao presidente Lula uma vitória no primeiro turno. E, se for para o segundo turno, será uma eleição muito dura, porque a eleição de segundo turno é uma eleição de rejeições, né? E a gente não sabe como a rejeição, como sai da campanha a rejeição. Hoje, os dois candidatos de oposição, os dois principais candidatos de oposição, fora o Flávio, o Caiado e o Renan, batem mais no Flávio do que no Lula, porque veem na possibilidade da queda do Flávio eles ocuparem um espaço e crescerem e passarem para o segundo turno. Isso vai desgastando o Flávio e aumentando a rejeição dele para disputar a eleição no segundo turno. Então, assim, eu diria que hoje é possível uma vitória do presidente Lula no primeiro turno. Acho que ele ganha a eleição no segundo, mas no segundo será uma eleição bem dura. Marcelo, a economia também ocupa um espaço central em eleição, né? Você vê que é normal a inflação, aumento de preços, isso é uma verdade que não tem como a gente questionar. Aconteceu na esquerda com a direita, aconteceu na esquerda, e o eleitor acorda de manhã já ali procurando dinheiro para comprar o pão, já olhando a questão de aumento de alguma coisa, né? Você acha que esse fator vai ser mais determinante da eleição, ou do outro lado o que vai vencer é a polarização, Bolsonaro ou Lula? Esse debate é um debate muito bacana. Eu até escrevi um artigo sobre isso, porque na eleição do Clinton contra o Bush, o coordenador político do Clinton, ele chegou um dia no escritório político do Clinton e estava um desespero, assim, todo mundo achando que ia perder a eleição e tudo mais. E ele foi e usou uma frase que depois virou a frase de campanha do Clinton. A frase era simples: é economia, estúpido. E como que ele traduzia isso? Ele dizia o seguinte: o governo Bush vai mal na economia, nós vamos ganhar a eleição. E isso efetivamente aconteceu. Eu diria que hoje não é mais só economia, estúpido, que a economia ainda tem centralidade na decisão do voto do eleitor, mas que outros elementos também ganharam centralidade. Por exemplo, do eleitor evangélico não é só economia, entra também as questões de costumes, que o bolsonarismo sempre tenta trazer para o debate eleitoral. Para o eleitor médio, você tem temas como segurança pública e corrupção. Corrupção era a quarta maior preocupação do brasileiro. Nas últimas pesquisas já é a segunda por conta do escândalo do Banco Master. Então, eu acho que existem outros elementos que influenciam a formação do voto, principalmente segurança, corrupção e as questões de costumes, em especial para o eleitorado evangélico. Agora, se o debate for de economia, Kennedy, aí é absoluta covardia. Inflação no governo Bolsonaro, 8,79. Inflação no governo Lula, 2025, 4,25. Desde 2018, o primeiro ano de inflação dentro da meta, porque a meta é 4,5%. Desemprego no governo Bolsonaro chegou a 11%. Desemprego em 2025, governo Lula, 5,2%. O menor desemprego da série histórica desde que o desemprego passou a ser medido. Renda média do brasileiro no governo Lula, a maior renda média da história do Brasil. Vamos pegar outro dado que para mim é fundamental. Fome no governo Bolsonaro. 8,9% da população brasileira em fome, em situação extrema. No governo Lula, agora 0,6%, o menor da série histórica indicado pela ONU desde 2012. Então, quando você faz comparação de índices econômicos, é absoluta covardia. Não dá nem para debater. Aí você vai para a segurança. Não, mas segurança pública. Segurança pública. Homicídios por 100 mil habitantes no governo Bolsonaro. 21,7, que é um índice que ficou estável durante os 4 anos. Homicídios por 100 mil habitantes no ano passado no governo Lula. O menor da série histórica também. O Brasil alcançou, no ano passado, o índice que ele tinha que alcançar
abaixo do índice que ele tinha que alcançar em 2027, porque ele tinha que alcançar 16 por 100 mil habitantes em 27 e ele alcançou agora 15,4 por 100 mil habitantes já em 2025. Corrupção, vamos lá. O Flávio está enfiado até a goela no caso Banco Master, no caso Vorcaro. Tem a rachadinha na tua trajetória de vida pública. Então, acho que a hora que essas coisas vierem à tona na eleição, isso pode garantir, numa percepção racional do eleitor, tanto nos temas econômicos como em segurança, corrupção e costumes, isso pode garantir uma vitória do presidente Lula no primeiro turno. Marcelo, falando sobre economia e em cima do que você falou agora, tivemos aí o governo Bolsonaro e em seguida o governo Lula. E aí, como você fala, se for analisar números, né, até a discrepância é muito grande de um para o outro. Mas como que você analisa essa questão do governo Bolsonaro e do governo Lula na questão da economia e colocando um adendo sobre a questão da pandemia? Você acha que a pandemia não influenciou nessa queda? Por exemplo, desemprego, a gente teve a questão, acho que foi quase 2 anos de pandemia, né? Recesso, distrito, e a questão do auxílio emergencial, o FGTS. Você acha que isso não influenciou na questão da economia? Kennedy, muito boa a tua pergunta. E por isso que eu sempre isolo o ano de 2022, que foi o ano que o Bolsonaro teve sem pandemia, e o de 2019 que ele teve sem pandemia. Bolsonaro teve 2019 sem pandemia e 2022 sem pandemia. Seria absolutamente injusto e deslealdade intelectual minha eu querer comparar os índices de 2025 com 2019 ou com 2020. Com 2020 ou 2021, que foram anos da pandemia. Agora, com 19 e com 22 também não dá para competir. Também não dá. Aí você pode me perguntar, o que muita gente diz, pô, mas eu estou indo no supermercado e eu estou comprando menos. E isso é uma percepção que o governo só teve agora. O que acontece? Vamos lá. O Brasil tem a maior renda média da história, teve a inflação ano passado dentro da meta, desde 2018, foi o primeiro ano dentro da meta, e a percepção das pessoas era que a renda dela estava menor. Por que isso? É interessante por que isso. Se um cara teve um reajuste ano passado de 6% no salário dele, numa data base, que você entende bem porque é advogado trabalhista, ele teve um ganho real de 1,8% aproximadamente. Só que no período da pandemia, ele se endividou no cartão de crédito e no cheque especial. Então, ele tem a maior renda média da história, mas ele está pagando 450% de juros no cheque especial. Quando ele chega no supermercado, ele está comprando menos mesmo, é verdade. O que o governo fez? O desenrola. Tanto que as pesquisas, e a Quest mostrou isso de forma muito clara, depois do desenrola, as pessoas que aderiram começam a dizer que já percebem o ganho de renda delas quando vão às compras. Então, tinha uma desconexão entre os resultados econômicos positivos e o poder de compra real quando o cara ia no supermercado, porque ele estava pagando juros extorsivos no cheque especial e no cartão de crédito. Com relação à eleição de Lula e Flávio Bolsonaro, a gente sabe que um fator determinante, que nem o senhor falou, é a questão da rejeição. Porra, senhor não, deixa de sacanagem. O cara mais velho que eu me chamando de senhor, ele tá de sacanagem. Cabelo mais branco, cabelo mais branco que eu, e eu não pinto não, é que eu tenho pouco mesmo. A barba entrega, Kennedy. Então, nós temos a questão do Banco Master, né, que é um ponto de aplicar rejeição no candidato. Né? O PT vai falar da questão de tudo aquilo que você comentou ainda agora, que é a questão da foto, da questão do pedido que Flávio pede o dinheiro para fazer o vídeo lá dele, para fazer o filme. Sim. Tem a foto lá com o assistente do Vorcaro. Mas a esquerda também tem a questão do senador lá, Jacques Wagner. Tem algumas... Né, o caso do Master, ele está um pouco enraizado, assim, ele não tem direita nem esquerda, ele está meio assim... Tem fases que pega um, pega outro. Nesse sentido, você acha que também vai haver rejeição? O Banco Master vai aplicar uma rejeição na esquerda? Porque isso vai ser muito usado, claro, né, na campanha. Kennedy, vamos lá. Assim, essa conversa está desde o início da história do Banco Master. Quando você ouve um bolsonarista, ele diz assim, não, o Banco Master pega todo mundo, está todo mundo dentro do bolo do Banco Master. Espera aí.
O cara ligado ao Banco Master era o principal cara ligado ao Banco Master era o Ciro Nogueira, que foi chefe da Casa Civil do Bolsonaro e bolsonarista de carteirinha. No telefone do Vorcaro não tinha o número de nenhum político do PT, nenhum. Mas tinha um monte do PL, um monte do União Brasil, um monte do PP, um monte de partido. Não tinha nenhum do PT. Você pega quem pediu dinheiro para o Vorcaro, não foi ninguém do PT. Quem pediu dinheiro para o Daniel Vorcaro foi o Flávio Bolsonaro. Quem viajou no jatinho do Daniel Vorcaro não foi ninguém do PT. Foi o Nicolas Santos, bolsonarista. Aí você tem um episódio do senador Jacques Wagner, que se você ler a história da denúncia do senador Jacques Wagner, a relação dele era com o Augusto Lima. Não tem nenhuma relação dele com o Vorcaro. Era uma relação com Augusto Lima. Uma relação que, vamos lá, eu acho absolutamente questionável. Porque eu não acho razoável que um político, seja de que partido for, nem do meu, ligue para um empresário e diga, dá para tu pagar o ingresso para minha filha que vai para o show da Katy Perry? Katy Perry, acho que é isso. Esse é um negócio que realmente não cabe. Agora é muito desproporcional a conexão do Banco Master com o bolsonarismo e com o governo do presidente Lula. Não tem um ministro, não tem o Lula, não tem nada. Tem o episódio de um senador com o sócio do Vorcaro. Ponto. É desproporcional. Vão tentar botar todo mundo no bolo, né? É aquela história do cara que bate a carteira e grita pega ladrão, né? Então, o que o bolsonarismo vai tentar fazer nessa história ele bateu a carteira e agora ele vai gritar pega ladrão, que é para botar todo mundo junto no mesmo bolo. Marcelo, falar um pouco da sua candidatura para o Senado, eu quero contar uma história minha, pessoal. Eu fui candidato a presidente da OAB, né? Eu caí, né, de paraquedas nessa história. Eu já fui também. Já foi? Fui. Só que tu não tinha nem nascido quando eu fui candidato a presidente da OAB. Fiquei muito feliz porque eu brinco, desculpa, Kennedy, eu brinco com o Beto Simonetti, que é meu fraterno amigo, e com o Neto Simonetti, que uma das maiores honras que eu tenho na minha vida como advogado foi ter perdido para o pai deles. Olha só. Que é a maior liderança da história da advocacia. Sempre falo isso aí. E aí nessa situação, o candidato tinha uma chapa formada e desistiu, e eu estava lá no meio e falei, bota meu nome aí, para não deixar morrer aquela luta, aquela oposição, né? Reconheço o tamanho deles, reconheço o tamanho do pai, eu acho que foi o melhor presidente que, pelo que eu não era advogado à época, mas pelo que eu ouço, né? Acho que nenhum deles chegou perto até hoje ao que ele representou, Simonetti pai. Mas assim, o que eu quero falar para você é que quando a gente é candidato, eu naquele momento não tive tempo de me apresentar, eu não era conhecido. Ponto. Fiz a campanha, passou a campanha, perdi a eleição, mas o sentimento que eu noto nas pessoas é que de lá para cá as pessoas começaram a me notar. Né? Não sei se eu sou candidato, eu acho que isso... Mas enfim, o fato de hoje eu dizer assim, não, eu vou ser candidato, ou então dizer, não, eu não serei candidato, eu desagrado algumas pessoas que passaram a me conhecer e lógico que existe um grupo numeroso, um grupo poderoso, mas existem as pessoas insatisfeitas em toda a área, claro, né, do direito, ou seja na OAB, seja... E a gente também não pode deixar de perder de vista que você é uma liderança, né? Você representa o voto dentro da esquerda de um político que quem quer votar na esquerda, que tem lá o Eduardo Braga, mas você representa uma questão mais jovem, ligado à questão de ser professor universitário, né? Você é um orgulho para a classe, é um colega advogado, está lá em todos os grupos, lá todo mundo te apoia. E olhando para essa questão e olhando para... Eu posso até desagradar algumas pessoas e dizer, olha, eu não quero mais ser candidato a presidente da OAB, porque agora eu quero cuidar do escritório, eu quero cuidar de outros projetos, e dá vontade mesmo disso acontecer, porque você olha... É uma luta, né? É uma coisa muito árdua, você ser político, você colocar seu nome à disposição, você ser testado na urna, você ter que agradar pessoas, enfim. E nesse sentido, eu vejo você como um nome forte da esquerda e você deixou um monte de gente órfã, né? Todo mundo foi surpreendido com a sua questão da candidatura. Eu vi um vídeo seu lá no Instagram, achei muito bonita a sua lealdade com o presidente. Até falei para o meu filho que está aqui, olha, o Marcelo Ramos, ele é uma pessoa que conversa com o presidente da República, é um cara importante.
Mas a pergunta que eu faço, dada essa volta toda, você desistiu da candidatura ou o PT não deixou você ser candidato? Vamos lá. É óbvio que quando o presidente da República te liga te pedindo para fazer um recuo por conta de um projeto nacional, ele está te dizendo que tu não vai ser candidato. Porque se eu dissesse não ao presidente, a direção nacional do PT também não me daria legenda. Então, assim, eu digo que eu não desisti, desistiram por mim, né? Mas eu trato isso hoje, Kennedy, com muita tranquilidade. Hoje eu estava numa consulta médica e conversando com o médico, eu estava dizendo que eu, em 20 anos, eu disputei 11 eleições, cara. É duro, irmão. É o tempo inteiro você testado, o tempo inteiro você longe de casa, o tempo inteiro você longe da sua família, o tempo inteiro você sendo agredido, porque o cara nunca te viu na vida, ele te chama de ladrão, de bandido, de vagabundo. Ele não sabe o que tu é, cara. Tem um sentimento, né? Assim, eu gosto muito de jogar futebol e jogo muito campeonato de bairro. Jogo tudo quanto é campeonato de bairro que tem por aí. E às vezes eu chego para jogar e chega um cara comigo e diz, cara, eu tinha uma outra ideia de ti. Assim, pô, te achava um cara escroto, um cara... E, pô, tu é um cara que convive com a gente, não tem diferença nenhuma, bate no futebol, apanha, joga, fica no banco e tal. Então, assim, a gente é muito... A política virou um negócio muito violento contra quem topa disputar. Eu, em 2022, quando perdi a eleição de deputado federal, minha reeleição, eu fiquei muito rancoroso do processo eleitoral. Falei que nunca mais disputaria eleição, xinguei eleitor, respondia todo mundo com grosseria, que foi um processo, cara, importante para mim, porque foi a forma que eu encontrei de virar a chave e me reinventar. Porque quando eu assumi meu mandato de vereador, eu morava num quarto na casa da minha mãe. Eu passei 20 anos nisso. Quando acabou, eu tinha uma família para sustentar. E o meu escritório não tinha ficado me esperando lá com todo o patrimônio que eu tinha construído profissionalmente. Era zero. Eu comecei em 2023 para começar do zero. E eu sou um cara que tu nunca me viu secretário, tu nunca me viu tendo empresa para vender para o poder público, comprando caminhão para alugar para o poder público. Não. Quando eu perdi a eleição, eu falei, eu vou me testar. E eu vou provar para mim mesmo que eu sou capaz de me reinventar, de prosperar e de reconstruir uma carreira como advogado e como consultor respeitada no Amazonas, em Brasília e em São Paulo. E por ter tirado completamente a política da cabeça, eu consegui fazer isso. Então, para mim, hoje, a decisão cômoda era, cara, não vou nunca mais disputar a eleição. Eu vivo melhor do que eu vivia na política, do ponto de vista financeiro. Eu vivo muito mais em paz com a minha família do que eu vivia quando eu era da política. Eu tenho muito mais tempo para fazer coisas como jogar futebol, como treinar, como ler, como ouvir música, como escrever, do que eu tinha na política. Eu posso, fora da política, servir as pessoas. Pô, não teve um tema de interesse do Amazonas nos últimos 4 anos que eu, sem ser deputado, não tenha participado. Porque sou chamado em Brasília, porque conheço as pessoas, porque acompanho, até por dever de ofício profissional. Cara, mas eu não sei viver numa bolha de felicidade com a minha família cercado de injustiça. Eu já me conformei que a luta política na minha vida é um propósito, é uma missão de vida. Com mandato eu faço, sem mandato eu faço. Então, quando o presidente Lula me pediu, eu encarei com muita tranquilidade, porque eu já considerava essa possibilidade, porque eu sabia que o senador Eduardo era contra eu ser candidato. E sei a força que ele tem como um alicerce da base do presidente Lula no Amazonas e também no Senado. Então, eu sabia que nessa queda de braço ele podia vencer. Então, eu recebi com muita tranquilidade e com um senso de responsabilidade muito grande, Kennedy. Talvez no passado, em outros momentos da minha vida pública, quando acontecia isso, eu saía esporrando, xingando, não quero mais saber. Dessa vez, falei, não, cara, vamos lá, isso não é uma vaidade para mim, isso é um propósito. E se é um propósito, eu preciso seguir no meu propósito. Eu acredito no que o presidente Lula representa para o país. É injusto com a minha crença, não é com ele, não. Por isso que eu não tive nada em troca e não quis nada em troca.
É injusto com a minha crença que eu me omita por conta de uma vaidade que, por uma questão conjuntural, eu não pude ser candidato. Claro que eu tenho um sentimento muito ruim de frustrar pessoas que acreditavam em mim. Tenho um vazio, porque eu sou um cara, Kennedy, que tenho coragem de dizer que eu sou de esquerda. Quantos políticos no Amazonas hoje têm coragem de dizer eu sou de esquerda? E eu acho que existe um espaço político para isso. Existem pessoas que há muito tempo não se enxergavam em ninguém. E que nessa minha curta caminhada de pré-campanha, pô, tá aí, tem um cara que representa o que eu acredito. Não vai ser com a eleição, não vou disputar a eleição, mas vou participar ativamente da campanha do presidente Lula. Hoje falei com o presidente nacional do partido, relatei para ele como estão as coisas aqui, o que eu acho que eu posso ajudar. Vou para a convenção do presidente Lula em São Paulo no domingo, vou ajudar o projeto da nossa base aqui, então vou ajudar os candidatos que apoiarem o presidente Lula aqui, terão o meu apoio, vou ajudar os candidatos do PT para que tenham um bom resultado e estou muito em paz comigo. Claro, estou triste, estou frustrado, mas, cara, a minha responsabilidade tem que ser maior do que isso. E é. Quando você falou agora do presidente Lula, fez uma ligação para você, né? Você menciona o nome do Eduardo Braga, que eu ia falar logo agora, mas já que você tocou nesse assunto, você acha que houve uma interferência direta do Eduardo Braga com o Lula e houve uma interferência com você, um pedido dele para você? Então, vamos lá. Eu vou ser muito transparente com isso. Porque ele tem muito a perder, né? Você, como falou, você quando terminou sua campanha, quando você deixou de ter um mandato, você se jogou na vida privada, foi ser advogado, e a gente nota isso em você, né? Chegamos a trocar uma conversa sobre isso, mas a gente nota que o Eduardo Braga não, é um político de carreira, né? Deve ter, sei lá, muito interesse dele envolvido nessa história, mas ele deveria ser o candidato. Você não é candidato, segue a sua vida. O Eduardo Braga acho que já tem uma raiz mais na política. Por isso que eu faço essa pergunta. Quando eu conversei com ele a primeira vez, Kennedy, e justiça seja feita, ele disse, olha, Marcelo, eu não tenho nenhuma restrição a você ser candidato, mas eu acho que se for candidato você e o Marcos Rota, isso pode atrapalhar o projeto e a gente pode acabar não elegendo ninguém. Ok, guardei isso como uma informação e segui tocando a minha pré-campanha. Por que eu não acho justo eu colocar isso na conta do senador Eduardo? Porque eu não sou do MDB, que é o partido dele. Eu sou do PT. Ele pode até ter pedido ao PT. Agora, quem me tirou a legenda não foi ele. Entendi. Você está entendendo? Então, assim, eu acho errado. Eu acho um erro estratégico, inclusive dele. Por quê? Porque os eleitores deles não têm quem dá o segundo voto. As pessoas ficam me mandando mensagem. E agora? Eu voto em quem o segundo voto? E a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, você não acha que não ter o segundo voto não abre espaço para um bolsonarista? Primeiro, do ponto de vista prático, essa decisão de me tirar da eleição já elegeu um bolsonarista. Ok? Então, nós vamos ter 2 senadores, nós já temos uma certeza. Terá um bolsonarista eleito. Ou o Alberto, ou o Wilson, ou o Plínio. Ponto. Não tem nenhum outro candidato para disputar a segunda vaga, até porque tiraram o Rota também. Né? Então, essa estratégia já é errada por aí, porque ela já elege um bolsonarista na entrada. Segundo, do ponto de vista político, ela é errada porque ela tira do eleitor o direito de escolher um candidato identificado com ele. Um dia desse eu dei uma entrevista, eu falei, olha, se alguém estivesse tentando tirar a candidatura do Alberto Neto, eu estaria defendendo que ele fosse candidato. Porque ele representa um setor da sociedade que precisa ter o direito de escolha. E nós tiramos o direito de escolha de um setor da sociedade. Paciência, então, acho errado também do ponto de vista político. E do ponto de vista tático eleitoral, eu quero lembrar uma coisa aqui. Na eleição passada, o senador Eduardo foi o 4º em Manaus. Ele perdeu para o Plínio, ele perdeu para o Luiz Castro, ele perdeu para o Issa. Ele ganhou a eleição porque o Luiz Castro e o Issa não tinham nada no interior. E aí ele conseguiu virar. Agora ele disputa com 3 candidatos que têm voto no interior. O Alberto porque é deputado, o Wilson porque foi governador e o Plínio porque é senador. Então é um risco tremendo para ele. Mas não sou eu que sei o que é melhor para ele. Ele tem as análises dele, que eu respeito.
E para mim também, Kennedy, eu acho que é a última vez que eu vou falar disso, porque isso para mim é página virada. O senador Eduardo é o candidato ao Senado do presidente Lula, ele vai ter o meu voto. Página virada. Olhar para frente, eu sou um cara leal ao projeto que eu confio. Eu não posso, por birra, levar 2 senadores que vão atrapalhar o governo que eu acredito, cara. Eu não posso. Então, uma certeza eu tenho de que um dos meus votos será no senador Eduardo Braga. Você acredita que a direção do PT nacional tem ideia desse cenário que você colocou? Ela tem. Eu conversei com todo mundo, eu conversei muito com o Edinho, eu fiz uma exposição de motivos para o Edinho. Claro, não tive uma conversa tão longa com o presidente Lula, mas com o Edinho, que é o presidente nacional, eu tive. Mas existem muitos fatores, existem acordos nacionais com o MDB em outros estados. Eu não sei efetivamente o que aconteceu. O senador Eduardo é um senador muito relevante, não só para a eleição do presidente Lula, mas para a estabilidade do governo do presidente Lula no Senado, porque é o líder do MDB. Então, cara, eu preciso compreender isso. É difícil, é frustrante, é angustiante. Pode ser que uma parcela do meu eleitor não entenda, mas eu preciso entender e preciso ser responsável de dialogar com transparência para o meu eleitor de que é importante a eleição do senador Eduardo Braga, que nós não podemos eleger 2 senadores bolsonaristas para atrapalhar o governo do presidente Lula a partir de 2027. E a questão de deputado federal, você não quis ser eu não quis ser candidato, assim, eu não me preparei para ser candidato a deputado federal. A eleição de deputado federal, a eleição proporcional, ela tem uma outra lógica. Ela é muito lastreada no interior em lideranças políticas. As minhas lideranças todas já tinham feito outros compromissos, porque eu disse que não seria candidato a deputado federal. Mesmo em Manaus, começar do zero uma campanha federal para alcançar o quociente eleitoral, só eu e o Zé Ricardo, de mais de 200 mil votos. Então, era uma eleição e eu não estava emocionalmente preparado também para disputar uma eleição de federal, para disputar a eleição em que eu sei o que foi 2022 e eu sei como me fez mal. Eu sei o quanto a força do poder econômico e da grana distorceu a vontade do eleitor nas eleições de deputado federal. Então, eu prefiro me preservar, contribuir como cidadão, como militante, seguir ajudando o Amazonas na minha atividade profissional e com o respeito e a reputação que eu construí em Brasília, e lá na frente ver o que o futuro me reserva. Pois é, eu ia te perguntar isso. Qual o futuro do Marcelo Ramos na política, como político? Você prefere aguardar o cenário? Eu não topei, mesmo quando o PT Nacional tentou discutir comigo essa questão, eu não topei discutir. Porque eu deixei claro o seguinte, que o meu apoio ao presidente Lula e o meu atendimento a um pedido dele era incondicional. Eu não estava saindo porque iam me dar isso, porque iam me dar um ministério, porque ia ser candidato a não sei o quê. Não. Eu não tenho o direito de condicionar ao presidente da República, que eu acredito, o atendimento a um pedido dele. Então, era absolutamente incondicional. E eu não topei abrir nenhuma discussão sobre o meu futuro. O meu futuro é, como militante, como cidadão, atuar com todo o afinco, como se candidato fosse, na candidatura do presidente Lula, na candidatura dos candidatos da nossa base, nas candidaturas do PT a deputado federal e a deputado estadual. Virou a página da eleição, minha prioridade é seguir consolidando uma carreira profissional, principalmente de consultor, mais do que advogado, que me faz muito feliz hoje, que me realiza profissionalmente, que me permite ajudar o Amazonas em outro campo de atuação. E a vida pública, vamos ver o que o futuro destina para mim. Eu vou fazer a última pergunta do episódio, mas eu queria que, se você estiver nos assistindo aí, para engajar nosso canal, compartilhar, curtir e comentar. Mas, Marcelo, a pergunta final que eu faço para você é relacionada à nossa conversa. Você atingiu um patamar que poucos políticos do Amazonas atingiu. E digo isso porque houve um momento que você chegou lá, como diz o caboclo, na crista da onda, né? Sim. Não vou dizer que você ainda não esteja, porque houve um momento que Manaus tinha um clamor muito grande por você na prefeitura de Manaus. Eu não vou falar sobre isso, mas acho que você tem as suas razões, né?
Mas o que eu quero falar é que como que você pode, como um consultor, como um político experiente, que mensagem você dá para quem nos assiste? Isso aqui vai virar um corte no Instagram. Se possível, até se você me permitir, eu vou te colocar como colaborador. Claro. Que mensagem você dá para uma pessoa que almeja entrar no cenário político? Porque, veja bem, qualquer pessoa pode entrar no cenário político. Está em dias com os direitos políticos, vai lá se filia a um partido. Mas poucos alcançam o que você alcançou. Você virou uma modinha naquela época. Todo mundo... Tipo assim... Vou dizer aqui como foi o Serafim na época que ele vinha tentando e foi Sim. a vez dele, era o bola da vez. Como foi Amazonino, como foi... Você chegou nesse nível que poucos chegam. Sim. Qual é a dica que você dá para quem quer chegar lá? Você ia pro carro... Foi porque tu naquela época foi pro carro-som? Foi porque naquela época tu energizava as pessoas porque você ia para os movimentos sociais? Qual é a dica que você dá para quem quer chegar onde você chegou? Kennedy, se você me perguntasse isso em 2023, né, qual é a dica que você dá para quem quer entrar na política? Eu diria corre. Corre. Né? Mas eu acho que o tempo vai amadurecendo a gente, vai curando nossas feridas. Kennedy, eu sou o filho de uma professora com um servidor público. Eu nunca fui nem muito pobre, nem muito rico. Eu sou o filho da classe média, aquela que no final do mês pena para pagar a conta, que a minha mãe ia chorar para pagar com desconto a escola, porque era 4 meninos em escola particular e já viúva, porque minha mãe ficou viúva com 32 anos. E eu construí minha trajetória de vida pública, diferente dessas novas lideranças que têm surgido aí, eu construí com a minha história, cara. Se ninguém nunca me pegou na mão e me colocou sentado num lugar. Eu construí como líder do Grêmio Estudantil da minha escola, presidente do Centro Acadêmico da minha faculdade, fazendo passeata na rua, subindo no carro de som, como advogado trabalhista engajado na luta sindical. Foi assim que eu construí a minha... Transpirando, né? Foi assim que eu construí a minha história. Eu não devo a nenhum cacique a minha trajetória de vida pública. Por isso que, às vezes, querem imputar erros meus em outras pessoas. Eu digo, não, meus erros são os meus erros, a responsabilidade é minha. Ah, mas te impediram? Não, cara, é minha responsabilidade, eu assumo responsabilidade. O que eu tenho a dizer a essas pessoas é assim, primeiro, hoje é muito mais difícil trilhar o caminho que eu trilhei. Por quê? Porque hoje os sindicatos estão muito fragilizados, o movimento estudantil está muito fragilizado, as associações de moradores estão muito fragilizadas, os espaços de luta política social estão muito fragilizados. Então, de onde que vai surgir uma liderança progressista de esquerda se não for desse ambiente? Só que esse ambiente não existe mais. Tanto não existe mais que a última liderança política de esquerda surgida desses movimentos fui eu. Mas você não há de convir que hoje ele tem isso aqui? Pronto, então eu vou lá. Quais são os espaços que existem hoje? Espaço das redes sociais, que você tem que acertar um formato, acertar um canal de comunicação. É muito difícil para gente séria, porque a internet engaja em agressividade, engaja em violência, engaja em dança, engaja em grita. Como eu digo, cara, eu não sei dançar. Eu não sei fazer gracejo na internet. Eu vou fazer uma coisa séria. Agora, com coisa séria, eu ganhei dessa pré-campanha para cá 40 mil seguidores nas redes sociais. Fazendo coisa séria. A coisa menos séria que eu faço é comer meu jaraqui com farinha, que a turma se amarra lá. Então, os canais de entrada na política, para quem não é youtuber, ou para quem não é muito rico ou filho de político, eles estão embarreirados. Se eu tiver uma missão de vida daqui por diante, é desembarreirar. Não interessa se é para mim, se é para outro. Eu estou super animado com a chapa de deputado federal do PT. Estão dizendo, mas não tem chance de fazer o quociente. Cara, mas vai projetar novas lideranças. Vai projetar a Anny Moura, vai projetar o João Vitor Tayá, vai projetar o Borges, vai projetar um monte de gente nova que precisa ser projetada na política, que precisa ter lugar de voz e não está tendo. E a eleição é dos poucos espaços que dá lugares de vozes para lideranças progressistas, a candidata do PCdoB também, que é uma menina super, super preparada. Então, assim, cara, é acreditar em alguma coisa, é se engajar em alguma causa
E lutar, cara. Lutar com as armas que você tem, que é rede social, que é participar de movimentos sociais, que é estar atento às lutas do povo. Vou te dar um exemplo. Desculpa, eu estou sendo longo. Vai ser uma luta para tu fazer esse corte. Aqui não, fica tranquilo. Mas olha lá. Essa semana teve um problema na UEA. Por quê? Porque os alunos recebem uma bolsa que vai de R$300 a R$1.000. A média é 700. O governo simplesmente não atrasou e não estava pagando. Cara, isso é um clamor no meio dos estudantes. Chegou uma mensagem para mim no meu story, eu fiz um vídeo, com 2 horas do vídeo que eu publiquei, pagaram. Mas tu tem que estar atento às lutas do povo e disposto a comprar as brigas de mãos dadas com as pessoas. Isso era para fazer o centro acadêmico, o diretório de estudantes, uma liderança estudantil. Mas a nossa turma está muito desconectada da luta real, da vida real do povo. Então, cara, eu daqui por diante é luta, luta, luta. É o Marcelo de antes de 2017, cara. É aquele Marcelo que onde tiver um sentimento de injustiça, ele está lá. Bonito isso. Vou fazer isso como cidadão, cara, aos 52 anos, quase 53, e estou muito mais entusiasmado do que eu estava, por exemplo, para disputar a eleição de 22, que foi muito dolorida para mim. Eu fui vice-presidente da Câmara dos Deputados. Eu sentei na cadeira que Ulisses Guimarães promulgou a Constituição de 88. Eu sentei na cadeira que sentou Rui Barbosa, no Senado da República, porque eu presidi várias vezes os senadores em sessão do Congresso Nacional, porque eu era vice-presidente do Congresso Nacional também. Isso, para mim, é uma honraria. Eu não tenho o direito, Kennedy, de ser frustrado com a minha trajetória de vida pública ou de ter mágoa das pessoas como eu fiquei em 2022. Hoje, quando eu faço a minha autoanálise, digo, se eu me magoei daquele jeito, se eu fiquei frustrado daquele jeito, é porque ali a minha vida pública tinha perdido um pouquinho de propósito e tinha ganhado muito de vaidade. Quem faz política por propósito, às vezes ganha, às vezes perde. Mas não mede a sua vida pública por ganhar ou perder. Mede a sua vida pública pelo bem que faz às pessoas. Porque eu não fui eleito para me reeleger. Eu fui eleito para conseguir oxigênio com a Embaixada da Venezuela quando o povo morria aqui. Eu fui eleito para conseguir recursos para levar a usina de oxigênio para o Careiro Castanho, para levar de usina de oxigênio para Parintins. Eu fui eleito para aprovar o projeto de lei do regime especial tributário do Minha Casa Minha Vida, que permitiu entregar obras do Minha Casa Minha Vida. Foi para isso que eu fui eleito, não foi para me reeleger. Se eu medir a minha vida pública por quantas eu ganhei, quantas eu perdi, eu vou ser um cara frustrado, porque eu perdi mais do que eu ganhei. Mas isso não é justo comigo, porque o meu propósito na vida pública não é ganhar a próxima eleição, é servir as pessoas. E disso eu durmo todo dia absolutamente tranquilo, de que dediquei e dedico a minha vida a servir as pessoas. Desculpa se eu me alonguei demais aí na última resposta. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, alegria para mim. Estamos terminando mais esse episódio. Muito obrigado.